Olá pessoal, eu sou Washington Rodrigues e hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Esse vídeo era para ter sido postado ontem, mas infelizmente eu tive um probleminha aqui com o meu equipamento e com a internet também. Ainda estou resolvendo, só vai estar resolvido definitivamente amanhã. Mas vamos fazer aqui um resumo do que aconteceu no domingo, inclusive com as repercussões de ontem. Foi até bom ganhar esse tempinho para a gente poder fazer com um pouco mais de informação. Olha, primeiro, vamos falar aqui da questão do público. Público enorme, gigantesco. E é irrelevante se foram 600 mil, 700 mil, 1 milhão de pessoas. Isso é irrelevante. Pelas contas ali que o pessoal faz, geralmente, medindo ali o metro quadrado e a área, e o número de pessoas que cabem no metro quadrado, a Paulista comporta entre 650 e 700 mil pessoas. Ontem, inclusive, no meu Instagram, muita gente questionando, olha, mas como é que pode? Quando tem parada LGBT, quando tem outros eventos aí da esquerda, eles dizem lá que tem 2 milhões, 3 milhões, já falaram até em 4 milhões de pessoas. Gente, é impossível. Não, na Paulista não cabe. Só se nesses eventos, que eu realmente eu nunca prestei muita atenção, ocupam as ruas adjacentes. E aí mesmo assim, 4 milhões eu acho muito difícil. Você fazer um evento com 4 milhões de pessoas, gente, é muito difícil. Eu nunca vi. Copacabana, que é Copacabana, Réveillon, chega a 2 milhões no máximo. No máximo. E tem gente que ainda questiona esse número. 1 milhão de pessoas é muita gente. Mas, como eu disse, é irrelevante. O fato é que hoje o único político que consegue arrastar centenas de milhares de pessoas é Jair Messias Bolsonaro. Isso ficou muito claro. E ele convocou esse evento justamente por isso, porque ele sabe do poder eleitoral que ele tem, ele sabe do poder de mobilizar as massas que ele tem. E ele fez isso por quê? Porque ele e a família, e os apoiadores também, vêm sendo sistematicamente atacados, bombardeados, perseguidos pela grande mídia e pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é fato. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, que age de maneira inconstitucional, usa a Polícia Federal de maneira inconstitucional para perseguir o pessoal da direita, o pessoal do PL e família Bolsonaro e etc. Então, o que o Bolsonaro queria com isso? Mostrar sua força de mobilização das massas. Isso ficou muito claro e esse objetivo ele conseguiu. Vamos para a repercussão. Vamos falar para o dia primeiro a questão logo antes do evento, da prisão do jornalista português, o Tavares. Ele que é um jornalista muito conceituado lá em Portugal, já entrevistou Bolsonaro. Assim, o fato é muito triste, muito grave. Por quê? Porque ele é um jornalista, estava vindo ao Brasil para fazer a cobertura e ele foi detido no aeroporto, sob o argumento de que ele precisava de um visto de trabalho para... Não precisa, mentira. Tanto que ele foi liberado logo em seguida e foi para o evento. Então, o argumento utilizado pela Polícia Federal no primeiro momento, de que ele necessitaria de um visto de trabalho, caiu por terra ali. Foi perseguição, sim. E é uma pena ver a Polícia Federal sendo utilizada dessa maneira pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, não cabia aquela detenção, aquela prisão, retenção de passaporte. Perguntaram para ele se ele tinha dito aí alguma coisa que poderia se aproximar de ato antidemocrático, ele tinha criticado a urna eletrônica. Assim, gente, isso é irrelevante. Ele é um cidadão português, entrando legalmente no país. Aliás, não só português, ele é um cidadão da União Europeia e um jornalista. Então, aquilo foi muito grave. Eu não sei eu não vi uma associação de jornalistas, inclusive, falar absolutamente nada. Cadê os repórteres sem fronteira nesse momento? E não vão aparecer porque são todas associações esquerdistas. Eles só falam e só protegem os seus, aqueles que jogam na mesma banda, que jogam no mesmo time do pessoal da canhota. Isso é fato. Então não vai acontecer nada. O jornalista já está ok, parece até que já voltou para Portugal e etc. Mas foi um fato vergonhoso para o nosso país. Demonstrando, inclusive, que nós estamos vivendo, sim, um momento difícil, um momento que se distancia do que efetivamente é democracia. No evento tivemos as falas ali do Tarcísio, governador de São Paulo, uma fala muito tranquila, uma fala muito coerente, exaltando o Bolsonaro, não falou dele, falou inclusive que ele só está ali por causa de Bolsonaro. Tivemos a fala ali dos deputados Nicolas Ferreira e do Gustavo Gaia, apesar de termos lá mais de 100 deputados,
mas eu acho que foi uma maneira de preservar esses deputados e para evitar que eles tivessem algum tipo de problema. A fala mais polêmica, como eu disse ontem no vídeo do Instagram, do Silas Malafaia. Então aí tentando, a grande mídia ontem e hoje tentando de alguma maneira, né, jogar ele contra o Supremo, dizendo que ele vai ser investigado pela Polícia Federal, que ele vai ser incluído no inquérito da tentativa de golpe. Olha, gente, o que tem a ver o que o Malafaia falou no domingo com o que eles estão acusando o Bolsonaro em relação ao ano passado? Nada a ver. Então, eu não acredito que essa fala seja da Polícia Federal. É mais intriga da imprensa, é mais a imprensa tentando jogar lenha na fogueira. E, claro, a imprensa aí que está aí, a velha mídia que está aí se desmilinguindo em audiência fraca, tentando trazer audiência. E acaba conseguindo, né? Porque quando ela solta essas bombas, acaba repercutindo com todo mundo. Tivemos também aí a questão do STF, as supostas falas de ministros, né? A imprensa ontem ficou o tempo inteiro dizendo que, de acordo com o ministro, mas não dá o nome, não existe o nome de ninguém, haveria materialidade, porque Bolsonaro citou a minuta. Gente, que Bolsonaro teria conhecimento da minuta. Todo mundo tem conhecimento da minuta hoje. Bolsonaro, inclusive, já foi intimado para falar disso aí. O PL foi intimado para falar disso aí, através do Valdemar da Costa Neto. A cópia da minuta estava lá, porque essa minuta foi encontrada com o Anderson Torres, lá atrás, lá no início de 2023. Então, é de conhecimento público e notório a existência dessa minuta. O que Bolsonaro disse foi: como é que eu posso dar um golpe através de estado de sítio ou estado de defesa? Se os dois instrumentos jurídicos estão dentro da Constituição, isso não é golpe. E ele lembrou também que para que esses dois mecanismos fossem utilizados, haveria necessidade de convocação do Conselho da República, do Conselho de Defesa e autorização do Congresso Nacional. Então, minuta de golpe através de instrumento constitucional foi o que Bolsonaro, resumidamente, do jeito dele, falou. Então, ele citou a minuta não porque a minuta fosse dele ou que ele concordasse com a minuta. Ele estava questionando, né, o modus operandi ali, a forma como esse golpe, suposto golpe, se daria de acordo com a Polícia Federal, de acordo com o Supremo, de acordo com a grande mídia. Simples assim. Então, que materialidade? Isso aí fica por conta da imprensa. Eu não acredito, sinceramente, que nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, por mais restrições que eu tenho a alguns deles, tenha esse pensamento, tenha dito essa bobagem jurídica, porque isso aí é uma aberração jurídica sem tamanho. Bolsonaro não confessou, inclusive até uma parte aqui para o ministro Rui Costa, que é daqui da Bahia, né, que já foi governador aqui. O ministro Rui Costa deu uma declaração que, pelo amor de Deus, dizendo que Bolsonaro confessou, dizendo que estava tudo ali já confirmado, que Bolsonaro, por ter citado a minuta, estaria confessando ao ministro Rui Costa. Pelo amor de Deus, né? Era melhor ter ficado calado. Né? Não tem o menor sentido essa declaração. Declaração totalmente fora de qualquer contexto, totalmente fora de qualquer realidade ou proximidade com a realidade. Não faz o menor sentido. E Gleisi Hoffmann também deu declarações absurdas, tentando aí jogar a população contra o ato. Fato é, gente, que vamos colocar isso aqui em perspectiva. Esse ato não tem nada a ver com questão jurídica. A questão jurídica, ela está fora disso aí, porque não existe nenhuma questão jurídica a ser decidida. Não houve tentativa de golpe, não houve sequer preparativos para um golpe. Não tem nada que leve a isso. Você pode até falar em cogitação, eu expliquei isso, inclusive, no outro vídeo aqui no YouTube e no Instagram. Cogitação não é crime. Eu posso cogitar, olha, poxa, eu quero, de repente, matar aquele cara ali. Né? Isso não é crime. Isso é só cogitação. Existe uma coisa chamada intercrimes, que é a trajetória entre a cogitação e a efetivação ou tentativa de determinado crime. Cogitação e preparativos não se configuram crime. Preparativos em situações muito, muito específicas. Você pode ainda cogitar crime. Mas cogitação, nem pensar. Então, no máximo que pode ter havido aí, talvez alguma cogitação, numa reunião ali, alguém tenha dito, vamos virar a mesa, não vamos aceitar. Agora, Bolsonaro praticou algum ato nesse sentido? Não, zero. Não tem por que falar em golpe. O grande problema é a grande guerra, a grande discussão dessa história toda é a opinião pública. Bolsonaro fez um movimento,
para atrair a opinião pública e para mostrar sua força perante a opinião pública, e conseguiu, com muito êxito, diga-se de passagem, e a esquerda, desesperada, está aí tentando minimizar, né, e tentando criminalizar o ato do domingo passado. Essa é a grande realidade. Querer fugir disso, gente, é tergiversar, jogar a conversa fora. E tem muita gente fazendo isso. Tem, inclusive, o pessoal, comentaristas da direita e comentaristas da esquerda, entrando em situações que não tem nada a ver com o que aconteceu. A guerra é de opinião, a guerra é de ideologia, a guerra é direita e esquerda. Essa polarização existe e já não é de hoje. E ela está cada vez mais forte. O pessoal da esquerda achou que com a derrota de Bolsonaro na eleição de 2022, a esquerda ia tomar conta, a direita ia se recrudescer. E não aconteceu. E o ato convocado muito sabiamente por Bolsonaro foi justamente para mostrar isso. E outro detalhe, para mostrar que o pessoal da direita, o pessoal conservador, não está com medo de ir para a rua. Bolsonaro teve um cuidado muito grande, inclusive, de pedir que as pessoas não fizessem movimentos em outros estados. Isso foi muito inteligente também. Para quê? Para evitar que tivessem infiltrados, que houvesse algum tipo de quebra-quebra, que houvesse algum cometimento de crime, que aí iria realmente denegrir o ato lá na Paulista. Eu acredito até que provavelmente ele deva convocar futuramente um outro ato para Brasília. Nesse primeiro momento, ele quis testar a sua popularidade, quis testar a sua capacidade de movimentar, de mover as pessoas. E ele viu que realmente ele tem muito. Não duvido que daqui a alguns meses aí ele convoque um ato para Brasília. Sim, para mostrar que a população realmente está com ele. E por que Bolsonaro está fazendo isso tudo? É uma defesa. Uma defesa e também para mostrar para as oligarquias que a direita está mais viva do que nunca. E olha, não tenho a menor dúvida que nas próximas eleições, agora para vereadores e prefeitos, nós vamos ter aí uma vitória acachapante da direita. A esquerda está desesperada, a esquerda não sabe o que faz, está aí buscando de todas as maneiras possíveis e imagináveis sobreviver. Só que não tem projeto, ela não tem o que mostrar para a população. Então fica aí tergiversando, nadando essa história toda. Com relação ao discurso do Bolsonaro, um discurso fantástico, um discurso inteligente, um discurso... Assim, a esquerda e a imprensa tentaram o tempo inteiro dizer que isso aí era para dividir a população, que era para promover o ódio, para promover um futuro golpe, etc. Essa narrativazinha. Só que o que aconteceu? Bolsonaro fez um discurso de paz, pediu paz para o país. Ele foi muito inteligente, pediu paz o tempo inteiro, falando em paz. O discurso da Michelle, um discurso até religioso, acho até que passou um pouquinho do ponto, poderia ser menos religioso, mas acho que também valeu aí pelo chamamento, né, a fé das pessoas. E nós temos que ter fé realmente que um dia esse país vai melhorar e melhorar muito, porque está precisando, a coisa está feia. Então o Bolsonaro fez um discurso, não tem, repare que nas críticas, fora a questão da citação à minuta, não houve nada que a esquerda pudesse usar em termos do que Bolsonaro disse. Isso está doendo demais. Eu acho que eles pensaram que Bolsonaro viria com um discurso de ódio, com um discurso de raiva, com um discurso de revanche, e eles iam querer usar isso, mas não, Bolsonaro foi, não sei se ele pensou isso sozinho ou se ele foi muito bem orientado. Fato é que ele fez um discurso que não deu margem para absolutamente nada. Juridicamente, zero. Opinião pública, totalmente ao lado do Bolsonaro. Só você ver a repercussão dos vídeos do pessoal que fez a cobertura, a imprensa livre, a imprensa descentralizada, principalmente aqui da internet, e a audiência, né, dos outros veículos de comunicação, que tentaram minimizar ao máximo, que tentaram esconder ao máximo o que aconteceu. Isso está muito, muito claro nos acessos à internet, às lives que foram feitas. Então, eu acho que resumi bem o que estava acontecendo aí. Assim, só para a gente finalizar, uma jornalista do Valor Econômico, a Lu Aiko Ota, eu acho que a pronúncia é essa, ela perguntou ao Lula se ele iria se pronunciar, se manifestar em relação ao ato de domingo, e de uma forma muito grosseira. Foi numa apresentação que estava o Lula, a ministra lá da Ciência e Tecnologia, ela foi vaiada ali, acho que tinha até pessoal da imprensa vaiando ela também, uma coisa assim, uma falta de educação enorme, e o Lula não respondeu a pergunta, e até agora o Lula não se manifestou. E o Lula perdeu uma grande oportunidade, inclusive, de se fingir de democrata, porque democrata ele não é, isso é fato, mas ele perdeu uma grande oportunidade de dizer, olha gente, o ato de domingo, bacana, população na rua, pacífica,
né, as instituições respeitando os atos, poderia falar alguma coisa assim e ele sairia bem na foto. Só que preferiu ficar calado. Por quê? Não tem o que dizer. Vai criticar o quê? Vai falar o quê? Inclusive, ele por dentro deve estar morrendo de inveja, porque ele não consegue arregimentar nem 0,0001% daquele mundo de gente que estava na Paulista. Vamos em frente. Washington Rodrigues, de Vitória da Conquista, na Bahia.